Avançando então aqui na nossa aula, encarregado do inquérito policial militar. O que é essa figura do encarregado? O Código de Processo Penal Militar, ele nos ensina que é a autoridade que conduz a investigação, zelando de forma imparcial pela busca do esclarecimento do fato. Então, o encarregado não é a autoridade superior, não é a autoridade com o exercício para o exercício do poder de Polícia Judiciária Militar. Aquilo que eu falei lá no começo da aula para vocês. Não é o comandante da unidade, não é o ministro, não é o chefe. Aqui a gente tem a delegação e algum militar oficial vai ser o encarregado e vai ser a pessoa que vai ter que zelar, vai ter que conduzir aquela investigação da melhor forma. A autoridade de polícia judiciária originária, ela pode conduzir a investigação, como eu falei para vocês, não tem problema nenhum, mas em razão de todas as demandas que uma autoridade tem, não vai conseguir conduzir todas. Então ele pode, de acordo com a conveniência, da necessidade, da urgência, da peculiaridade, delegar as suas funções a outros oficiais. E estes oficiais vão ser, então, os encarregados. Aquilo que a gente falou lá no começo, da questão do oficial da ativa, mais antigo, que não prevalece se o indiciado é da reserva, é isso que a gente está falando aqui. Porque agora a gente está falando especificamente do encarregado. Quem é, o que ele precisa para ser encarregado. O nosso Código de Processo Penal Militar, ele fala que o encarregado do IPM, ele deve ser, sempre que possível, um oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente. Pessoal, essas nomenclaturas aqui, capitão-tenente, para quem estuda para concurso da Polícia Militar ou Bombeiro Militar, concursos que são em âmbito de militares estaduais, pode ser um termo meio estranho, tá? Porque a gente não tem essa graduação de capitão-tenente. Eu não estou falando de tenente aqui, nem de tenente-coronel, nem só de capitão. É capitão-tenente. Tá? Por quê? Porque algumas forças, como a Marinha, principalmente a Marinha e a Aeronáutica, eles têm postos que têm nomenclaturas diferentes. Embora eles exerçam, tenham respectiva hierarquia, né, com os postos do Exército, por exemplo, eles têm nomenclaturas diversas. Então, por isso que o Código de Processo Penal Militar se preocupou em trazer essas nomenclaturas. Então, não vão errar a questão da prova lá porque apareceu esse capitão-tenente e, não, mas isso aqui não existe, está errado. Tá lá na letra da lei, embora não seja muito usual esse termo para quem pertence às polícias militares. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, um pega-ratão que tem dentro desse dispositivo. O encarregado deverá ser sempre que possível. Então, se a questão vier no sentido de que sempre, em todas as possibilidades, deve ser oficial de posto não inferior ao de capitão, está errada a questão, tá? Porque é sempre que possível, não é obrigatoriamente, tá? Bem importante. Significa que um tenente, que é um oficial, que é inferior a um capitão, pode ser encarregado, não tem problema nenhum, desde que seja comprovado ali naquele caso que havia essa necessidade. Então, eu estou numa unidade de fronteira, eu tenho um tenente-coronel lá, que é o comandante, eu não tenho major, eu não tenho capitão, ou estão de férias, ou estão em algum afastamento de saúde, alguma licença, enfim, e os outros oficiais são tenentes. Bom, nesse caso eu posso ter um tenente como encarregado, porque ele é oficial. Lembrando que eu tenho que sempre me preocupar com a questão da hierarquia. Esse tenente vai poder ser encarregado? Vai. Desde que os investigados sejam inferiores, ou sejam praças, soldado, um sargento, ou se for um tenente que seja mais moderno. Aí eu vou ter que comprovar que eu não tinha um oficial mais antigo. Então, como eu falei, a lei não veda que seja um oficial subalterno. O que é um oficial subalterno? É o tenente. Enquanto que um capitão é um oficial intermediário, o major, o tenente-coronel e o coronel são oficiais superiores. O tenente é um oficial subalterno, mas ainda assim é oficial. Então, como a lei ela autoriza que seja delegado ao oficial da ativa, o tenente oficial não tem problema nenhum. Lembrando que oficiais generais estão previstos apenas em âmbito das Forças Armadas, tá, pessoal? Quem tem oficial general é Exército, Marinha e Aeronáutica.
As polícias militares têm o teto da hierarquia nos oficiais superiores, que são os coronéis. Ainda como eu falei, então, de qualquer forma, o oficial encarregado deve ser superior e hierárquico do que o investigado. Então, quando a gente trabalha processo penal militar, inquérito, a gente tem que respeitar a hierarquia.